O prazer é todo nosso. Já aproveitando um pouco, né, início de novo trimestre, já que você está falando ali, olhando um pouco para o encerramento deste primeiro TRI, a gente até trouxe aqui, o Bovespa registrou um pior desempenho global, uma queda de 4,53%, uma diminuição específica de 0,71% apenas em março. Primeiro, eu queria entender como que você avalia esse desempenho, se traz aí uma leitura sobre como você vê a atual confiança dos investidores, quais fatores você acreditam ali que estejam contribuindo para este desempenho mais negativo deste primeiro trimestre? Olha, Paulo, acho que no início de um novo trimestre sempre vale fazer a reflexão sobre alguns aprendizados do trimestre que acabou de encerrar. Como você bem vinha falando, para mim o aprendizado que mais se destaca está sendo uma performance da economia americana muito melhor do que todo mundo esperava. Então, à medida que a economia americana se prove cada vez mais resiliente a conseguir conviver com juros mais altos, e mesmo assim empresas vêm conseguindo entregar bons resultados, o consumidor vem conseguindo entregar também bons resultados e um consumo resiliente, à medida que se espera que você realmente tenha um deslocamento de capital e uma busca por retornos mais direcionado à maior economia do mundo. Isso acaba prejudicando, né, o resto do mundo, principalmente emergentes. Então você cria um dólar mais resiliente, você cria uma taxa de juros, uma expectativa de juros mais alto por mais tempo, né? E por último, mas não menos importante, a maior economia do mundo realmente hospeda as principais empresas que têm ganhado valor aí à medida que a gente tem esse tema disruptivo, né, de uma tecnologia conseguindo ou acreditando-se que consiga empregar um aumento forte de produtividade, que é o caso da inteligência artificial generativa. Então, todos esses componentes, de fato, auxiliaram a uma melhor performance de ativos de riscos americanos e acaba que em detrimento dos nossos ativos locais aqui no Brasil. Inclusive, eu queria até entender um pouco da tua leitura, a gente olhando até mesmo para ali a saída que a gente viu de investidores estrangeiros, né? Entender um pouquinho, a gente sabe que existe uma correlação muito direta também às expectativas de política monetária nos Estados Unidos, quando a gente olha para o fluxo de capital estrangeiro para os mercados emergentes. De alguma forma, né, olhando aqui para frente, você acredita que podemos ter retorno destes investidores estrangeiros para o segundo semestre, nessa expectativa, inclusive, de início de queda de juros lá nos Estados Unidos para o segundo semestre? Ou talvez essas incertezas do nosso cenário doméstico ainda podem acabar pesando, atrapalhando um pouco essa expectativa de recuperação do nosso mercado? Paula, boa pergunta. Eu acho que se soma bem ao que a gente veio discutindo aqui no início. Acho que à medida que os agentes vão avaliando e reavaliando o melhor desempenho econômico dos Estados Unidos e o melhor desempenho financeiro das empresas norte-americanas, isso né, leva fluxo para lá. A gente viu essa saída de investidores estrangeiros na ordem, se não me engano, de 22, 23 bilhões de dólares de retirada, de reais de retirada no primeiro trimestre. Olhando para frente, eu sou mais cético, tá? Com a perspectiva de fluxo, vamos chamar aqui no bom português de fluxo gringo para a nossa bolsa. Porque, pelo menos do ponto de vista macroeconômico, a gente aqui é mais conservador nas expectativas do ciclo de afrouxamento monetário, tanto aqui quanto lá fora. A gente acredita que um novo patamar de equilíbrio de juros se darão em nível mais alto. Isso no economês a gente antever um juro neutro, talvez um pouco mais elevado, tanto aqui quanto nos Estados Unidos, do que a média de mercado. Então, se a gente estiver correto, os ciclos monetários, né, seja no Brasil, que já está de afrouxamento, ou seja nos Estados Unidos, que estão tentando iniciar os seus cortes de juros, a gente aqui é cético que esse ciclo monetário será suficiente para empurrar a taxa de juros para um nível estimulativo, ou seja, uma taxa de juros referencial abaixo do que se tem como um juro neutro. Queda de taxa de juros, ela é uma condição necessária, né, para se fomentar uma boa performance de ativos de risco, principalmente em países emergentes, vamos ter aqui é o caso do Brasil, mas ela é não suficiente. A gente acha que, diferentemente de outros ciclos, onde a taxa de juros de fato terminou em terreno estimulativo, o atual ciclo, seja nos Estados Unidos ou seja mesmo no Brasil, a gente acredita que dessa vez será diferente. As taxas de juros terminarão ainda em terreno contracionista e, portanto, a gente acha que não deve ser um grande vetor aí para fluxos, seja fluxo local,
ou seja, nós mesmos aqui brasileiros, né, procurando ativos de maior risco, ou seja, aqui voltando ao tema da pergunta, fluxo estrangeiro, realmente investidores internacionais procurando maior retorno relativo. Então, a gente é um pouco mais cético com os próximos 3 trimestres de 2024 em termos de fluxos gringos para a Bolsa Brasileira, mas o jogo é jogado. Se a gente estivesse falando há um ano atrás, a gente estaria falando de fluxos muito tímidos ainda para a Bolsa, e acabou que terminamos o ano com um forte desempenho do Bovespa, um forte fluxo, que foi muito concentrado nos últimos 2 meses do ano, né? Então, a ver ainda o que 2024 reserva. Banco Central norte-americano iniciando o corte de juros é sempre um fator muito bem-vindo aqui, né, para economias emergentes, mas é um cenário que parece estar cada vez caminhando, né, devagar, mais constante para o longo do horizonte. Já tivemos a quase certeza que o Banco Central norte-americano iniciaria os cortes de juros em março, hoje já está mais para junho, e se os dados, entre aspas, teimarem em virem resistentes, isso vai sendo jogado para cada vez mais final do ano, que afugenta na margem fluxo para a nossa bolsa. Daniel, muito bom dia, prazer falar contigo, Felipe Nascimento agora conversando. E aí, diante desse cenário um pouco mais reticente, né, que de repente não vem o fluxo estrangeiro, que acaba dando sustentação até para algum otimismo um pouco maior para o nosso mercado, o que poderia sustentar, né, o nosso mercado em 2024, se o fluxo não vier, pelo menos não na intensidade que se imaginava diante de alguns cortes mais aprofundados de juro, seja aqui, seja nos Estados Unidos. Se o estrangeiro não vier ou não colocar um pé de novo aqui no Brasil, o que a gente pode ter no nosso cenário? O que sustentaria o nosso mercado, na sua visão? Felipe, bom dia, um prazer conversar com você e a todos aqui que participam da BMC News. Eu vou tentar destacar a resposta para essa sua pergunta complexa, né, num fator internacional e num fator local. Ainda para se manter no fator internacional, que a gente tem conversado bastante, né, aqui nessa primeira parte sobre o potencial ou a perspectiva de fluxos internacionais, estrangeiros, gringos, vindo para a nossa bolsa de valores, tem um fator lá fora que, independente do comportamento ou do prognóstico aí de corte de juros dos Estados Unidos, seria a economia chinesa começar, depois de tanto tempo, surpreender positivamente. Os últimos dados até que tivemos ao longo desse fim de semana vieram um pouco melhores que esperado. Pode ser um momento ali de inflexão, também dado a todo o nível de ceticismo que os participantes do mercado já estão com a capacidade de curto prazo ali da economia chinesa conseguir se recuperar. Pode ser até que a gente entre num terreno agora mais propício, né, a surpresas positivas vindo ali da segunda maior economia do mundo. Mas o interessante é que isso também tem os seus impactos na perspectiva de afrouxamento monetário dos Estados Unidos ou das demais economias no globo. Por quê? Porque essa fraqueza relativa ou essa deficiência econômica de curto prazo, essa sequência de decepções que temos tendo quanto à capacidade de crescimento chinês, ela vem ajudando muito o quadro de inflação corrente mais baixo. E ela vem gerando uma perspectiva de inflação, pelo menos dos componentes que a gente chama de comercializáveis, principalmente os industriais, é o que, na verdade, causou grande parte da surpresa baixista de inflação nos meses recentes, e essa perspectiva de China continuar, vamos dizer assim, né, de maior deficiência na sua economia, ela gera uma perspectiva de que pelo menos esse componente inflacionário continue muito bem comportado, o que de alguma forma abre a porta, abre a janela para bancos centrais ou conseguirem avançar com seus juros cada vez mais baixos ou iniciar finalmente o seu processo de corte de juros. Então entenda aqui que ela é uma variável aí de dupla face, né? Porque se por um lado a economia chinesa começar a surpreender positivamente, isso fomenta risco, né? A propensão, o apetite de risco para a nossa bolsa, mas também tem um outro lado dessa moeda, que é se essa surpresa positiva de China pode acabar incomodando as autoridades monetárias em começar ou aprofundar os seus ciclos de afrouxamento monetário. Na parte local, Felipe, onde a gente poderia ser positivamente surpreendido é realmente com a condução das nossas contas públicas, né? Eu acho que talvez seria mais um economista aqui ou mais um macroestrategista ter que falar de política fiscal, mas fluxo estrangeiro, ele sempre
ele ajuda ou atenua movimentos. O que determina movimentos mais pronunciados, mais direcionais, mais estruturais, é a nossa capacidade de fornecer aos investidores uma perspectiva e uma previsibilidade mais duradoura dos nossos ciclos econômicos. Isso passa invariavelmente pela condução das nossas contas públicas. Se a gente conseguir convencer os investidores, os formadores de preço, de que realmente nós temos as rédeas das nossas contas públicas e conseguimos tomar e até convergir o nosso comportamento de dívida PIB, isso faria com que o nosso juro estrutural pudesse ser mais baixo, abaixando então o custo de capital, o que em contrapartida aumentaria a propensão e o apetite ao risco pelas nossas empresas locais. Ô Daniel, você percebe que essa percepção também do investidor estrangeiro mudou? Porque eu me lembro, no ano passado, a gente teve 2 ralis, né, distintos ali, um pré-corte de juros, o outro já no fim do ano, com fluxo, né, com o estrangeiro vindo, e aí se imaginou que teria qualquer tipo de possibilidade da gente estender. Eu sei que você já respondeu a pergunta da Paula sobre a visão do estrangeiro, mas nesse quesito especificamente, quando você fala da gente ter algum tipo de um viés um pouco mais cuidadoso com as contas públicas, com a questão fiscal, somando-se ao fato de algumas declarações ou algumas possibilidades até de interferências governamentais em empresas estatais, isso muda especificamente a cabeça do investidor estrangeiro para conter esse fluxo, para conter essa visão? Então, esse cenário doméstico não tão controlado, né, ou não tão protegido de qualquer tipo de interferência, também é levado em consideração e acaba sendo determinante, já que os juros por aqui estão caindo, poderia até haver algum tipo de movimento, mas esses movimentos aí, eles acabam se tornando determinantes. Eu acredito que sim, Felipe, até porque, né, esses investidores estrangeiros, quando eles entram, né, em relação à sua magnitude de aportes e alocação de capital, a preferência imediata são pelas empresas mais líquidas da nossa bolsa, né, em que pese algumas empresas emblemáticas como Vale e Petrobras, que nos últimos 12 meses, de fato, foram frutos aí, de acordo com a cobertura, né, de notícias e com alguns fluxos de notícias da nossa imprensa local, realmente foram frutos aí de alguns ensaios de maior intervenção ou maior opinião ali do governo sobre, por exemplo, políticas de distribuição de dividendos ou assentos A e B para certos nomes, né, mais políticos e que suscitam então alguma discussão ou algum ceticismo técnico sobre possíveis nomeações ou sugestões de nomeações para alguns conselhos dessas empresas mais emblemáticas. Então, acho que o seu ponto é pertinente, né? Porque à medida que são as maiores empresas da Bolsa em termos de volume e, consequentemente, em termos de representatividade no principal índice que guia ou que serve de referência para os nossos mercados e para nós investidores, sofrerem esse tipo de intervenção, vamos dizer assim, acaba por um lado, aumenta, intensifica um fluxo de saída, se ele já estiver em curso, e que foi o que aconteceu no primeiro trimestre, e afugenta ou mantém mais cauteloso potenciais fluxos de entrada, uma vez que a gente realmente entre nesse ciclo, ou nesse momento de mercado. Então, esse ponto micro, ou seja, talvez um pouco mais idiosincrático de uma empresa A, de uma empresa B, de fato ele se alimenta com um ponto macro, seja aqui dentro ainda algum ceticismo com a condução das contas públicas ou com a sustentabilidade do novo regime fiscal, ou com um ponto macro lá fora, de você ainda ter um ciclo de corte de juros nos Estados Unidos sendo um pouco mais postergado do que adiantado, como foi o que aconteceu nos últimos ciclos de ralis, como você colocou na sua pergunta, que foi o que movimentou aí no ano passado. Daniel, olhando, né, ainda para este cenário como um todo, diante do aumento dos juros de longo prazo aqui no Brasil, atingindo aí a marca dos 11% agora, apesar da queda da Selic, 10,75%, mas ainda assim a gente vê que está sendo muito influenciado também
por fatores externos, estresse ali nas treasuries dos Estados Unidos, mas também olhando aqui interno, né, para os desafios ainda da economia ali brasileira, tem mostrado, né, um fortalecimento do mercado também de trabalho aquecido, preocupação com o fiscal, tudo isso influenciando bastante para esta ponta longa aí atingir esses 11%, que, se não me engano, era o que estava antes do início do afrouxamento monetário aqui em agosto do ano passado. Mas eu queria entender como que você vê o impacto, né, desta dinâmica, principalmente nos planos ali de investimentos de médio a longo prazo, especialmente olhando ali quais estratégias você acha ali são melhores ou recomendaria para os investidores que tentam buscar aí o equilíbrio de aproveitar as oportunidades de crescimento, mas também, ao mesmo tempo, aproveitar este ambiente ainda de juros altos. Perfeito, Paulo, porque acho que o seu ponto de juros, e principalmente até os juros longos voltarem a abrir consideravelmente, estarem em níveis, né, pré-início de corte de juros, então é como se você falasse, né, você retirou a nossa taxa referencial de curto prazo, a taxa Selic de 13,75 para 10,75, você tira então 3 pontos de juros, ou como a gente, né, mais corriqueiramente fala aqui nas mesas de operação, 300 basis points ou 300 pontos base, e o juro longo praticamente não se mexe. Então, assim, em momentos como esse, realmente, os participantes do mercado têm que refletir sobre o que é prêmio de risco, sobre o que possivelmente podemos estar diante de um novo equilíbrio de juros neutro, que foi o que a gente estava conversando aqui alguns minutos antes. Mas o ponto o juro longo ele é elevado. Isso faz com que realmente você seja um detrimento de valor das nossas empresas, seja cautela na própria performance econômica, principalmente, e aí aqui voltando, né, economistas não tem muito como fugir das contas públicas do país, fica aí quase como um calcanhar de Aquiles estrutural de qualquer conversa de mais longo prazo no Brasil, porque você recai sobre o ponto até de solvência das nossas contas públicas, né? Se você consegue realmente arrastar esse nível de dívida por um juros real na casa próxima aí de quase 6%, se isso é sustentável ou não. Mas o que faz a gente refletir exatamente na alocação de capital, você ainda tem um incentivo muito grande, né, a optar por instrumentos ainda de renda fixa. O que a gente percebe hoje na renda variável são empresas ainda muito competentes e muito competitivas, conseguindo ainda entregar bons resultados, né? Isso faz com que, no tempo, os valuations dela, ou a valorização, a percepção de valor que ela pode gerar para o acionista, está no momento realmente bastante atrativo. Agora, se vai subir, se vai performar, se vai realmente corresponder a toda essa perspectiva de valorização no curto e longo prazo, realmente você precisa antecipar uma melhora no quadro econômico. Isso passa por realmente uma curva de juros mais baixa, um juro real de curto prazo, tanto de curto prazo quanto de longo prazo, para níveis mais modestos do que o que a curva está apresentando hoje. Então, assim, no bom português, a bolsa está barata, mas isso não quer dizer muita coisa olhando para frente. Ela pode continuar barata ainda por muito tempo, se você não tiver realmente um shift, uma mudança importante de percepção de juro real de longo prazo, tanto aqui e de novo, né, e quanto lá fora. Então, nesse cenário, assim, parece, vis-à-vis risco-retorno, uma alocação ainda mais né, mais inclinada a instrumentos de renda fixa, parecem ainda apresentar uma relação risco-retorno melhor do que a renda variável. De uma maneira agregada, falando. Maravilha. Super esclarecedor, viu, Daniel? Quero agradecer pela sua presença aqui na BMC News. Obrigada por estar aqui com a gente. Já fica o convite para voltar sempre na nossa programação.